A paz do Senhor, amadas irmãs da Igreja Metodista em Vila Isabel, da Escola Bíblica Dominical. Mais um domingo, a qual nós vamos estar lendo a lição de número 6, que fala sobre a maturidade cristã, que está lá no texto de Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Então, a maturidade cristã, maturidade doutrinária, ou seja, nós ouvimos muitas coisas, muitas frases, por exemplo, que diz assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Aí o pessoal fala, está lá na Bíblia, está escrito na Bíblia, mas nunca pegou a Bíblia para ver que isso não está na Bíblia, isso não é bíblico. Jesus disse, eu venci o mundo e vós vencereis, está lá em João 16:33. Antigamente, há muito tempo atrás, eu ouvi falar assim, 1000 chegará, 2000 não passará. Está na Bíblia. Não sei quantos já ouviram isso. Nós já passamos de 2000, já estamos em 2021. Isso não é bíblico. O que é bíblico é o que está na palavra. Está lá no livro de Apocalipse, que os fins do tempo virão, das revelações, da profecia, o que está acontecendo. Então, são doutrinas, são frases, são ditos populares que contrariam o que a palavra nos ensina. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós pedimos que nesse momento o Teu Espírito Santo, que nos ensina, que nos exorta e que nos consola, venha falar conosco nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Gálatas capítulo 1, do 1 ao 9. Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me de que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja maldito. Então Paulo está sendo bem incisivo aqui, dizendo que nós temos que receber, que a Igreja da Galáxia estava se deixando levar por outro tipo de evangelho. Vamos ler na lição agora. Todo vento de doutrina, né? Que tem muitas pessoas que são levadas por todo vento de doutrinas porque não conhecem a palavra, porque não estudam a palavra de Deus, porque não ouve a direção do Espírito Santo de Deus. Vento de doutrina. Essa expressão bíblica nos alerta sobre a realidade de que ensinos equivocados acerca da fé em Jesus Cristo podem, como vento, soprar sobre a igreja e trazer sérios prejuízos. Uma igreja que caminha rumo à maturidade cristã, ela se preocupa em conhecer e se fundamentar em suas doutrinas, de forma que não seja levada por ensinamentos equivocados e nem se deixe enganar por movimentos descomprometidos com o anúncio do verdadeiro evangelho de Deus, de Jesus. A carta de Paulo à igreja da Galáxia nos ajuda a refletir sobre essa marca importante de uma igreja madura, ou seja, o conhecimento doutrinário. A igreja madura é aquela que tem o seu ensinamento doutrinário na palavra e nas doutrinas da sua igreja, amém? Que estão dentro da palavra. Fundamento bíblico. A Galáxia não era uma cidade, mas uma região. Em Gálatas 1:2, vemos que esta carta não foi dirigida só a uma comunidade local, mas a um conjunto de igrejas próximas. A fundação dessas igrejas aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo, entre o ano de 49 a 50 depois de Cristo, quando ele permaneceu ali
por conta de uma enfermidade que está lá no capítulo 4, versículo 13. Amém? Então, vamos lá. No tempo de Paulo, a Galácia era o nome de uma província romana que se estendia do Ponto até a Panfilha. A carta, então, foi endereçada às pessoas cristãs dessa região, ou seja, dessa província, e Paulo precisou escrever para reafirmar princípios importantes do Evangelho de Cristo, ou seja, a salvação pela graça, está lá em Gálatas 2, 21, e a liberdade que alcançamos em Jesus Cristo, que está lá em Gálatas 5, 1, que Cristo nos chamou para a liberdade. Cristo não nos chamou para sermos escravos a homens, mas a liberdade em Cristo. Sua intenção, a intenção de Paulo, era preservar o entendimento das pessoas quanto ao verdadeiro evangelho. E por isso advertiu as comunidades de que elas estavam se deixando levar por outras ideias, acreditando em outro evangelho trazido por missionários cristãos judaizantes. Os missionários judaizantes recomendavam que os novos convertidos, os gentios, fossem circuncidados e observassem a lei ritual, ou seja, exigências alimentares, observação do sábado, festas religiosas, para poder usufruir dos benefícios da sua condição recém-obtida como povo de Deus. Então, eles colocavam isso como um jugo sobre aquele povo gentil que era que reconhecia Jesus como Senhor e Salvador. Então, eles colocavam esse jugo sobre eles. E Paulo vem aqui totalmente dizer ao contrário, que nós somos salvos pela graça e pela fé. Ou seja, a própria palavra de Deus nos diz lá, vamos ler aqui primeiro, depois eu falo. Os cristãos judaizantes se baseavam numa interpretação estreita do Antigo Testamento. Segundo eles, os verdadeiros filhos de Abraão e Sara são os que se conservavam fiéis à lei e se faziam circuncidar. E a palavra de Deus nos fala lá em Gálatas 3:9 o seguinte, a respeito de Abraão, que Abraão é considerado o pai da fé. Diz o seguinte, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então nós, os da fé, os que cremos pela fé, somos considerados também juntamente com o crente Abraão. Amém? Então não precisamos de lei, de pagar nada, né? E os missionários judaizantes, eles estavam recomendando isso. E Paulo, então, esses homens não passavam de falsos irmãos. Paulo estava dizendo, são falsos irmãos que estão entrando no meio da comunidade de vocês, trazendo ensinamentos que estão fora da palavra, que vocês não precisam disso. E nós temos que tomar cuidado também com os ensinamentos, com as palavras que a gente ouve, com os hinos que a gente canta, né? Com aquilo que a gente ouve falar, muitos jargões que a gente ouve, né? E a gente passa a usar como se fosse bíblico, como se fosse doutrinário, e está fugindo totalmente do ensinamento da palavra. Então, voltando aqui, as regras impostas pelos judaizantes conferiram peso e discriminação. Se pelo batismo homens e mulheres eram contemplados, na circuncisão só os homens eram valorizados. Então, está anulando tudo o que está falando lá em Gálatas 3:38 e Gálatas 5, de 2 a 6. Paulo, além de não aceitar, entendia a necessidade de combater as interpretações equivocadas. A radicalidade de Paulo é explícita em suas palavras descritas na carta. Seu compromisso era em agradar a Deus e não as pessoas. Gálatas 1:10, né? Importa agradar a Deus e não aos homens. Durante toda a carta é possível sentir o tom de advertência de Paulo. No capítulo 3, depois se você ler o livro de Efésios todos, você vai entender melhor. No capítulo 3, ele apela aos Gálatas para a sua experiência com Deus, a fim de não se deixarem enganar. Então, quando a gente tem uma experiência com Deus, quando a gente tem um conhecimento da palavra, a gente não se deixa enganar. Não somos levados por todo o vento de doutrina. Ao que parece, Paulo estava realmente irritado. Chama os Gálatas de insensatos e pede que rememorem sua experiência com o Espírito,
Santo, afirmando que ela se baseia na graça e na fé e não por obras de lei. A intimidade com Deus, a cuidadosa interpretação das Escrituras e a maturidade que adquirimos a partir dessas duas experiências são fundamentais para que não nos deixemos enganar. E é importante conhecer a doutrina cristã, é importante conhecermos a palavra, é importante sabermos o que ela tem para nos dizer, e a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz. Ela diz que, a própria palavra diz que ela é uma faca de dois gumes, que ela corta dos dois lados. Quando ela fala comigo para falar contigo, ela está cortando em mim, ela está cortando em você. E a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Cada experiência que a gente tem, que a gente vai ler a palavra, ela fala de uma maneira diferente, porque ela é viva e é o Espírito Santo de Deus que fala através da palavra de Deus para nós. A palavra doutrina, que muitas vezes ganha um caráter pejorativo, deve ser encarada aqui de forma positiva. Quando uma doutrina, ou seja, um ensinamento, é alinhado a um bom entendimento acerca de Jesus e do Evangelho, ela garante a liberdade e a vida, nos livrando do risco de cairmos no precipício. Ainda hoje, muitas pessoas chegam na igreja com interpretações equivocadas a respeito da Bíblia e feridos também por terem acreditado em falsas doutrinas, né? A preocupação de Paulo com os Gálatas, uma comunidade majoritariamente não judia, era de que a pessoa se sentisse livre em Jesus Cristo e não diminuída por interpretações judaizantes que geravam preconceitos e separação, né? Separação de homens e mulheres ali, que é o caso da circuncisão, né? Então, precisamos estar atentos às falsas doutrinas que chegam a nós por meio de cânticos, por meio de sermões. Nós não podemos acolhê-las e muito menos reproduzi-las. Uma igreja madura cuida do que canta, cuida do que prega e do que testemunha, né? Então, nós precisamos ter essa maturidade doutrinária alcançada através do estudo da palavra, através do estudo bíblico, né? Que nós possamos sermos incentivados a não deixar levar por falsos e frágeis ensinos. Né? Nós vamos terminar aqui na conclusão da lição, que diz o seguinte, só um minutinho. Conclusão. O posicionamento de Paulo nos ajuda a pensar na importância de crescermos doutrinária e teologicamente em nossa experiência de fé. Quando nos deparamos com o ensino que confrontam a nossa crença e a palavra de Deus e não condizem com a mensagem de Jesus, é preciso ter conhecimento de Deus e maturidade para não se deixar levar por eles e nem permitir sua disseminação no meio da igreja. Precisamos zelar pela verdade do Evangelho e fazemos isso permanecendo fiéis a Deus e às doutrinas da sua palavra. A questão do óleo, né? Vamos colocar aqui. A palavra do Senhor diz: se alguém enfermo, chama os presbíteros e a unção com óleo, levantará o enfermo, se tiver cometido pecado, seriam perdoados. A unção com óleo é uma doutrina da palavra, mas não podemos fazer disso um fanatismo. Só vai funcionar se eu tiver óleo, só vai funcionar se eu colocar óleo. Se o Espírito Santo assim conduzir, você vai fazer, independente da oração pelo enfermo. Que às vezes você está numa situação que não tem o óleo, mas o Espírito Santo de Deus, ele é o próprio óleo, que é a própria unção que faz nova todas as coisas, que realiza o poder de Deus através de uma igreja madura, de uma igreja consciente, que é o que nós precisamos ter, de sermos doutrinados pela palavra e obedecermos também a doutrina que a igreja assim requer de nós. Em que espaço da igreja aprendemos sobre doutrinas e como fazer mais conhecido os princípios doutrinários? Então, fica para nós essa palavra nessa manhã e vamos estar orando nesse momento. Pai, nós queremos te pedir nessa manhã o discernimento de espírito, que o teu Espírito Santo venha nos dar discernimento, nos dar sabedoria, nos dar revelação,
para não nos deixarmos ser levados por todo vento de doutrina, mas para conhecermos o que a Tua palavra nos ensina, o que a doutrina da Tua palavra nos adverte. Que não sejamos levados por vento de doutrina, mas que sejamos levados pelo vento do Teu Espírito Santo, que nos revela, que nos ensina e que nos capacita a cada instante, em nome de Jesus. Amém. Tenhamos um ótimo domingo, que o Senhor nos abençoe. Maranata, vem Senhor Jesus. Shalom.